Criada e registrada em cartório no dia 12 de 8 de 1966, a FAEP é uma das fundações que dão apoio à Universidade Federal de Uberlândia. A FAEP é a Fundação de Assistência, Ensino e Pesquisa de Uberlândia. Ela é uma instituição conveniada com a Universidade Federal de Uberlândia para prestar serviços relacionados mais ao Hospital de Clínicas, mas também tem grande importância nas atividades acadêmicas da Universidade Federal de Uberlândia. Antes de ser denominada como Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia, ela já existia como Fundação Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia. Tudo teve início com o objetivo de criar uma faculdade de medicina. A FAEP ela foi instituída e registrada em cartório dia 12 de agosto de 1966. É fruto de uma luta histórica de várias lideranças no município de Uberlândia, na época, para criar uma fundação de escola em medicina e cirurgia de Uberlândia. Chamava-se FEMECIU naquela época. E ela, então, tinha por objetivo criar a faculdade de medicina, posteriormente criar o Hospital de Clínicas e contribuir para a criação e o desenvolvimento da Universidade Federal de Uberlândia. No decorrer de sua existência, a Fundação participou ativamente para o desenvolvimento da universidade. Até a década de 90, o Hospital de Clínicas era um hospital particular e ele pertencia à FAEP. Depois, se tornou o Hospital Universitário da Universidade Federal de Uberlândia. Desde então, a Fundação de Direito Privado passou a ser conveniada à UFO, onde atua na administração de recursos para a manutenção das atividades do Hospital de Clínicas. A FAEP, na verdade, eu costumo dizer, ela é sucedânea da FEMECIU. E a FAEP, eu digo que é mãe natural da Faculdade de Medicina e do Hospital e mãe adotiva da Universidade Federal de Uberlândia. Durante boa parte até a década de 80, a FAEP foi proprietária do Hospital de Clínicas. O Hospital de Clínicas pertencia à Fundação. Posteriormente, com a federalização da Universidade Federal de Uberlândia, o hospital passou a ser o Hospital Universitário da Universidade Federal de Uberlândia, utilizando ainda boa parte do patrimônio que pertence à FAEP. Para o diretor de planejamento da UFA, a relação de convênio entre a FAEP e a instituição de ensino foi e ainda é de grande importância. A FAEP, pelo que nós temos conhecimento, e eu convido a fazer uma leitura de um artigo que foi publicado num jornal da universidade, escrito pelo professor Alair, diretor executivo da Fundação de Apoio, onde ele conta toda a história do início da FAEP até o momento atual. E é muito interessante porque a FAEP, diferentemente das outras fundações, ela antecede a própria criação da Universidade Federal de Uberlândia, que ela até contribuiu para isso, e contribuiu muito. Então, esse é um ponto-chave que eu destaco e que merece uma atenção. A FAEP, hoje, ela é responsável pela a gestão dos recursos oriundos do Fundo Nacional da Saúde, que vem de um convênio, o Fundo Nacional da Saúde com a FAEP e com a UFO. Então, esses recursos, eles chegam aqui na Pró-Reitoria de Planejamento e são repassados para a FAEP. Então, existe um convênio firmado e deste convênio existe uma relação de prestação de contas. Mas, além deste convênio, existem outros convênios que são firmados pela Fundação com outras entidades, principalmente Ministério da Saúde. Nós temos tanto os convênios na esfera federal, como também convênios na esfera estadual, como, por exemplo, o PROOSP, que é um convênio com o governo do Estado. Então, a diretoria de planejamento, através da divisão de convênios, a DIPOC, ela estabelece uma relação de controle e a prestação de contas se dá entre a divisão de convênios, que está relacionado à diretoria de planejamento da UFO, com a FAEP. Ainda segundo ele, a relação entre a universidade e as fundações de apoio, dentre elas a FAEP, deve se estreitar ainda mais. A gente está procurando cada vez mais aprimorar nossos processos de controle interno e buscando sempre a transparência e melhorar a prestação, a qualidade na nossa prestação de contas. Então, este mês de julho nós fizemos algumas reuniões com todas as fundações de apoio
com a diretoria de planejamento. Nós discutimos alguns pontos que são chave para a melhoria da prestação de contas e ainda construímos uma agenda onde as fundações poderão reunir mensalmente conosco, aqui na Pró-Reitoria de Planejamento, para a gente avaliar convênios firmados, prestação de contas, convênios que já se realizaram, como é que se dá a relação da prestação de contas perante aos organismos de controle, Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União. É bom destacar que nessas reuniões nós temos a participação da Auditoria Geral da Universidade. Então, portanto, está inaugurando um novo modelo de dar maior credibilidade e transparência nos recursos que são aplicados via convênio nas fundações, dentre elas a FAEPA. Foram várias as conquistas neste meio século de existência. Foram e ainda são vários os desafios, mas um deles acompanha a Fundação desde o começo e deve acompanhá-la sempre. Os principais desafios da FAEP são garantir o funcionamento do hospital, garantir a sua relação profícua com a Universidade Federal de Uberlândia, prestando apoio também ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão na Universidade Federal de Uberlândia. Mas principalmente dando aos cidadãos desta cidade e da região a possibilidade do acesso ao Hospital de Clínicas, à medicina de alta qualidade e de alta complexidade principalmente.